Queridos irmãos em Cristo, em toda parte de Angola, Shalom. Sou homem de Deus, Mvula Filipe. Hoje vim mais ter convosco para vos dizer que Deus vos abençoe muito mais. Mas nesse preciso momento que estou vos falar, eu sei que Angola está em dor, está em luto, porque perdemos um grande homem, que foi presidente da República durante muito tempo, 38 anos da governação. Me lembro quando ele foi no lugar, me meteram como presidente de Angola. Eu na altura tinha apenas 9 anos. Quando o primeiro presidente, Agostinho Neto, faleceu, e eu tinha apenas 9 anos. Olha só, hoje sou um homem com anos avançados. Fiz toda a minha família na sua governança. E eu, quando estou a ver Angola, é a filosofia dele, é a maneira dele de governar. Embora que somos homens, todo homem, a Bíblia nos fala, como se fala em francês, tout homme est faillible, e todo homem falha de toda maneira. Só que Deus que permanece eternamente, Deus nunca falhou. Não falha, mas o homem falha. Mas esse que nós acabamos de perder foi um grande homem. E nós todos devemos lhe respeitar. Ele é respeitado no nível do mundo, também no nível da África e particularmente em Angola. E nós endereçamos na família enlutada os nossos sentimentos de pesar. Que o Senhor Deus consola toda a família. Consola a família. Não é fácil perder um homem desse gênero numa família. Eu acho que a família está chocada. Mas também eu aproveitaria de conciliar os que estão a governar hoje. Vocês também devem pensar por dia de manhã, porque o que aconteceu no nosso presidente acontecerá também nos vossos dias. Vamos verificar algumas escrituras para vermos o que a Bíblia nos fala. Primeiro, vão na carta do Eclesiástico. Eclesiastes, depois do provérbio Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 8, a Bíblia diz: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem que tenha poder sobre o dia da morte, nem há licença em tempo da guerra, nem tampouco impiedade livrará aquele a ela está entregue. Irmão, os governantes, escuta a palavra de Deus. Nenhum homem tenha o poder ou tenha domínio no dia da morte, quando chegar.
ninguém poderia dizer que eu tenho guardas que me protegem. Não vão te proteger naquele dia. Nem aquele que é mau poderia livrar no outro. Será o dia muito complicado e muito difícil. E também ali onde que determina a tua vida. Como é que você encarou a vida quando estava no mundo? Como é que a tua vida estava a ser guiado? Escuta, no mesmo livro, se nós verificarmos no capítulo 7, a Bíblia nos diz: melhor é um bom nome do que o melhor ungido, e o dia da morte do que dia de nascimento. Melhor ir na casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete, porque naquela se vê um fim de todo o homem, e os vivos aplicam ao seu coração. Melhor é a magoa do que riso, porque a tristeza do rosto torna o melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. É assim que a Bíblia nos fala. Mas, como está escrito também no livro do Provérbio, no livro de Eclesiástico, no capítulo 12, versículo 7, olha só como a Bíblia nos fala aqui: o povo volta para a terra como era, e o espírito volta a Deus que deu. Mesmo que nós choramos, mesmo que nós lamentamos, a morte já foi determinada. Mas às vezes outros vão dizer que isso aconteceu porque aconteceu isso, porque o ser humano tem todo o tempo o costume de contar, de procurar as razões. Sim, mas Deus é que permitiu que isso aconteça. Porque os nossos dias são mesmo contados. Agora, verificamos como é que Deus costuma contar os dias do ser humano na Terra. O que eu admiro nessas tantas pessoas que Deus deu esse tipo de responsabilidade de ter um coração grande, de se entregar, de fazer todo esse trabalho. O trabalho que ele fez não é fácil. Esse trabalho não poderia ser dado em um de nós, por exemplo, porque eu não faço parte desse tipo de trabalho. Mas ele o fez e tinha coração para fazer. Ele foi nascido na terra para fazer isso. E agora vamos ver o tempo que Deus já dá. O tempo que Deus dá para todo ser humano quando está na terra. Vou na carta do Salmo, no capítulo 90. Vamos lá ver o que a Bíblia nos fala. Carta do Salmo, capítulo 90, no versículo 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acaba-se os nossos anos como um suspiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua rebuste, chega a 80 anos, e a medida dele cansaria e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? É a tua
cólera, segundo o temor que tem é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. É assim que nós que ficamos. Devemos saber os nossos dias têm uma duração de 70 anos e os mais robustos chegam até 80 anos. E aqui David dizia: ensina-nos a contar os nossos dias, que Deus deve nos ensinar a saber contar os nossos dias. Quando você tem 50 anos, sabe que não resta muito tempo, não fica muito tempo. 65, talvez próximo será você. 70 anos, deve ser já preocupado, pensar que aquele dia está a aproximar, porque a Bíblia diz: o céu e a terra passará. O presidente faleceu, ele tinha 79 anos, faltava somente um ano, segundo os que foram robustos. Isso quer dizer, ele recebeu o que Deus guardou sobre ele na terra, o que Deus tinha preparado de bom por ele, porque quais ele conseguiu cumprir com os dias que está escrito segundo a profecia. Nós vamos ver também nos capítulos da Bíblia. Estou na carta do Isaías, no capítulo 23, versículo 15 até 17. A Bíblia fala: naquele dia será posto em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Mas depois de vindo os 70 anos, sucederá o tiro, como se diz na canção da prostituição. Toma a harpa, rodeia a cidade prostituta, entregue ao esquecimento, toca bem, conta muitos cânticos, para que haja memória de ti. No fim de 60 anos, o Senhor visitará a Tiro e ele tomará a sua enganância da prostituição, fornicará com todos os reinos que há sobre a face da terra. Aqui a profecia fala que 70 anos é que dura os anos do rei. Escuta, o mistério de 70 anos, se tirar o zero, faz 7. Quando fica 7, e isso voltamos na criação. Na criação, Deus criou o mundo 6 dias e 7º dia descansou. É assim 70 anos. É o tempo profético por o rei de voltar em casa. E quando você está a governar hoje, tem que saber também, não te falta muito tempo. Vai voltar em casa, vai ir no descanso. Então, antes de ir de descanso, deve aceitar que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador. É por isso, no Salmo, o David escreveu: ensina-nos a saber contar os nossos dias. Mesmo o mundo, esse mundo vai ser destruído, vai acabar depois de 70 anos que Deus tinha dito na profeta Jeremias. Na profeta Daniel. Mas veja só, não foi também tão azar que os filhos de Israel foram
levado como cativeiro na Babilônia durante 70 anos. Vamos lá ver isso. Na carta de Jeremias, vamos ver o que a Bíblia nos fala. Jeremias capítulo 25, versículo 11 até 12 e Jeremias 29, capítulo 29, versículo 10. Se vou tentar ler aqui, a Bíblia diz: a toda esta terra virá ser desolação, uma espanto, e estas nações servirão o rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirá 70 anos, castigarei o reino de Babilônia. E estas nações, disse o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus, farei dele uma desolação perpétua. Vou subir no capítulo 29, versículo 10. Porque assim disse o Senhor, certamente que passando 70 anos, e a Babilônia eu vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, trazer-vos a este lugar. Essa foi promessa de Deus deu nos judeus, ou uma profecia, porque a profecia poderia vir de coisas boas, poderia também vir as coisas más, mas no 29:10, livro de Jeremias, diz que ele cumprirá toda a boa palavra. E a boa palavra é a palavra da promessa e do evangelho que nós pregamos hoje. E se nós vejamos a carta de Daniel no capítulo 9 do versículo 10, e no versículo 2 a Bíblia diz: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro que número dos anos de que falará o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar a desolação de Jerusalém, era de 70 anos. E quando Daniel entendeu que os anos que a profecia tinha dito sobre os israelitas tinha chegado, é assim que ele começou a orar sobre Jerusalém. E quando Deus veio ter com ele para lhe revelar, ele revela também o fim do mundo. No versículo 24, 70 semanas está descrita sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões, para dar um fim ao pecado, para expiar a iniquidade, a trazer a justiça eterna e selar as visões e a profecia, para ungir o Santíssimo. Aqui é uma grande pregação naquele servo de Deus que receberam mistério profético, é um grande ensinamento. Mas só que o que eu estou a mostrar, esses anos, 70 anos, 79 anos, são anos proféticos, mas as pessoas sempre condenam às vezes. Ele diz, porque aconteceu isso, porque eles fizeram isso. Não, irmão. Os zeros vão permanecer nas nossas vidas para cumprir o que Deus prometeu. É por isso, aquele que não faz erro, somente Deus. Nós todos somos humanos, erramos. Devemos perdoar, devemos amar e devemos continuar a ser firmes. Porque, aliás, no mundo nós somos passageiros. No mundo somos passageiros, temos o tempo limitado e esse problema do óbito do nosso presidente só vai nos dar ensinamentos naqueles que ficaram na vida
para saber que os teus dias também vai chegar. Porque nós vimos desaparecer no mundo grandes homens. O Mobutu foi grande homem, o Saddam Hussein foi grande homem, o Gaddafi foi grande homem. E quando esses homens estavam a padecer na terra, os outros que ficaram sabiam também os seus dias chegaram. E nós todos sabemos que o nosso dia vai chegar um dia. Mas só que eu, na minha qualidade como servo de Deus, eu estou a exortar o povo angolano, os governantes, os que servem Deus, os que trabalham na política, devem se preparar também, porque o vosso dia também vai chegar. E agora, David disse: o Senhor, ensina-me a saber contar os meus dias. Porque uma vez você mora sem palavra de Deus, é assim que vai ser condenado. E esse evangelho está a ser pregado para que naquele dia, que a Bíblia às vezes chama o último dia, para que você não seja condenado. O Jesus falou isso na carta do João. Talvez, vou começar na carta do Marcos, vou terminar na carta do João. Na carta do Marcos, a Bíblia diz, no capítulo 16, versículo 15, a Bíblia diz: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho está a ser pregado a toda criatura, a todas as gerações. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui onde que tem problema, depois desta vida. Bom, vamos subir no João, capítulo 12. O que a Bíblia nos diz? No versículo 46, 48. Vamos lá ver. Eu que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O versículo mais culminado. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esse o julgará no último dia. Aqui fala o último dia. O último dia, quando fala o dia determinado nos segundos, minuto, hora, semana, dia e semana, e meses e ano. Quando se fala de um último dia, o teu último dia que você vai deixar o mundo. O último dia de cada um poderia ser no dia do arrebatamento da igreja. Poderia ser no dia em que o mundo vai ser destruído. Poderia ser também no dia da tua morte, o último dia, que a palavra vai julgar os que não acreditaram, os que rejeitaram a palavra. Deus, por um momento, Ele te deixa fazer tudo o que você quer. Matar, lutar, fazer a prostituição, fazer uma vida que não corresponde segundo a palavra de Deus. Deus está a te ver. Mas Ele mandou os seus servos
para dar-te o avertimento, para te dizer que prepara-te. Uma vez você não quer ouvir, e a palavra vai te julgar. Para terminar, vou na carta do Hebreu rapidamente. O que a Bíblia nos diz? Hebreu capítulo 9, talvez, para terminarmos essa exortação, nesse luto que o povo da Angola passa por um momento. No versículo 27, a Bíblia diz: E como ao homem está ordenado de morrer só vez, vindo depois o juízo. Deus ordenou que os homens morrem só vez, para 2 vezes, para 3, não 3 vezes, nem 5 vezes, mas uma só vez, depois que vem o juízo. Da outra maneira de falar, depois vem o julgamento. É assim, meus irmãos, querido, amado, povo angolano e toda parte do mundo onde se fala português, talvez poderiam chegar a ouvir essa palavra. Prepara-nos. Deus vai vir julgar o mundo. Mas antes de chegar esse dia, Ele está te chamando numa reconciliação. Ele te chama para que os teus pecados sejam perdoados. Ele te chama para reconhecer a sua existência, porque Ele é o teu Criador. É assim que nós dizemos que Deus vos abençoe. Viremos outro dia, se Deus nos dá mais uma vez, mais oportunidade de fazer isso. Porque nós também sabemos, estamos a fazer esse trabalho, talvez amanhã nós não vamos fazer mais esse trabalho. Que Deus vos abençoe e até na próxima vez. Obrigado.